Fazendo este vídeo aqui para tirar dúvida de algumas pessoas, que é comum para uma pessoa que é novo convertido em Cristo Jesus. A pergunta é, muitas pessoas chegam e dizem assim: eu gostaria muito de ler a Bíblia, mas eu nunca li a Bíblia. Qual livro você me indica a começar a ler? Eu tinha muito essa dúvida quando eu comecei na fé. A minha ação diante disso foi que eu pegava e começava de ler de Gênesis a Apocalipse. Porém, eu não errei. O certo é você ler a Bíblia o máximo que você puder, estudar, examinar e trazer a aplicá-la. Porém, para novo convertido, eu vou deixar algumas dicas de como você pode começar a ler, qual livro você deve começar a ler. E se você achar de bom grado, você pode propor este exercício da fé em prática. Por exemplo, o primeiro livro que eu aconselho a você a ler é o Evangelho de João. Por quê? Porque o Evangelho de João vai falar do propósito de Cristo ter vindo na terra, o propósito e o ministério de Cristo na terra. Vemos muitas passagens como Jesus veio porque ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha a vida eterna. Lá vai ter Jesus Cristo como o verbo, a carne, a sabedoria. Então, Cristo é o centro do Evangelho. O Evangelho de João, segundo escreveu João, vai trazer essa ideia de que Cristo é o Evangelho. Então, o segundo livro é o Evangelho de Marcos, que vai falar de um Cristo que tem poder, de um Cristo que é Rei dos Reis, de um Cristo que é Senhor. O terceiro livro é a primeira epístola de João, a segunda epístola de João e a terceira epístola de João, que vai falar sobre a nossa unidade da fé em Cristo Jesus sendo praticado dentro da congregação, dentro da igreja. E isso é muito importante, porque a gente tem que voltar, tem que ler a Bíblia com o desejo de conhecer a Cristo como Senhor e Salvador, e tem que entender, a começar a praticar o exercício da fé entre os irmãos que creem e professam a mesma fé. Por isso a indicação é a primeira epístola de João, a segunda epístola de João e a terceira epístola de João. Temos também outra dica, aí depois de você ter conhecido o Senhor Jesus Cristo, depois de você saber como praticar a fé no meio da igreja, é aconselhável você começar a ler o livro de Gênesis, que vai mostrar o princípio da criação de tudo que existe. Depois você passa para a epístola de Efésios, onde vai falar sobre um ponto principal da epístola de Efésios, é mostrar o cristão como alguém que batalha, como alguém que comprou uma luta espiritual. E no capítulo 6 em especial vai falar da verdadeira armadura do cristão, do crente em Cristo Jesus. E no capítulo 5 vai falar para que nós fomos chamados e como que funciona esta batalha que é além da carne. Segundo, eu deixo como indicação o livro de Gálatas. O livro de Gálatas vai falar também de uma outra batalha, que é a batalha entre a carne e o Espírito, e vai falar também sobre os frutos do Espírito Santo de Deus. A gente vai começar a entender verdadeiramente qual é a ação do Espírito Santo na vida do crente. Outra indicação é o Evangelho de Lucas, que vai falar de Cristo Jesus também, porém vai falar de assuntos mais detalhado, mais minucioso. Sabemos que Lucas escreveu para filósofo, então por Lucas ser doutor, ele escreve com muita, como que eu posso dizer, ele escreve o Evangelho de Cristo com muita dedicação, examinando um Jesus que está acima da sabedoria humana. Podemos ler também o Evangelho de Mateus, que vai ser a apresentação de Jesus Cristo como Messias ao povo judeu. É muito importante a gente também ler a carta aos Hebreus, que vai falar sobre o nosso sumo sacerdote, que é o Senhor Jesus Cristo.
Depois você vai para 1 Coríntios e 2 Coríntios, que vai falar sobre como viver, como tratar os dons, tanto os dons do Espírito Santo, tanto o dom ministerial como o dom espiritual. Então, essa é a indicação que eu deixo para você. E depois de você entender como deve agir, como eu devo tratar, como eu devo abraçar a virtude dos dons do Espírito Santo, tanto na sociedade, tanto em público como na igreja, na congregação, aí eu parto para o próximo livro, que é o livro de Romanos, que é muito conhecido como o Evangelho de Deus, porque Paulo vai tratar para os romanos uma doutrina cristocêntrica, apresentando Cristo e a fé em Cristo. Você vai abraçar o livro, a Epístola aos Romanos, com a seguinte ideia: que Jesus Cristo é o autor e consumador da nossa fé, e é somente pela fé que nós podemos crer no Senhor Jesus Cristo. É pela fé que nós cremos que Ele vai voltar e vai salvar a sua igreja e guardar todos aqueles que preservaram o seu nome e viveram de acordo com a sua mensagem. E por último, eu deixo o livro dos Salmos, que já entra no conceito de uma intimidade com Deus. É onde você vai trabalhar a sua intimidade em particular com Deus. O livro dos Salmos me leva a uma intimidade de oração, de buscar ao Senhor em oração. E por último, eu quero indicar o livro de Provérbios. Por que o livro de Provérbios? Porque o livro de Provérbios vai trazer palavras de prudência, conselhos de sabedoria para os mais jovens a princípio, porém o livro de Provérbios é para jovem, adulto e até mesmo para os mais velhos. Enfim, o livro de Provérbios são conselhos de práticas para a nossa vida, são conselhos para a gente trazer para a nossa vida do cotidiano. Então são essas as indicações de livro que eu deixo para você ler a princípio da sua fé. Esse é um cronograma de leitura bíblica que eu confesso que é muito importante. A gente tem uma visão do cristianismo mais ampla, porém não é algo de que você tem que abraçar e dizer, tem que ser isso. Não, é algo particular. Eu estou apresentando aqui conselhos, eu estou indicando os livros que você deve começar a ler. Mas se você não quiser, você pode começar de Gênesis a Apocalipse, você pode começar de Mateus a Apocalipse, enfim, fica ao seu critério. Essa é apenas a minha dica para você começar a ler a Bíblia de maneira mais coerente, mais teológica e mais ampla. Que Deus te abençoe em nome de Cristo Jesus.